chega mais que a gente vai falar muito de Campeonato Brasileiro, mas também olho na Copa do Brasil, semana decisiva, Cruzeiro contra o Náutico, jogos decisivos, daqui a pouco a gente fala disso. Vamos aproveitar para começar com o Cruzeiro. Sábado teve reencontro com a torcida na Série A, depois de 68 jogos sem mandar uma partida aqui em BH. A torcida fez bonito, foram 68 dias sem mandar um jogo aqui em BH. A torcida fez muito bonito e o Bruno Rodrigues, Bruno Quente, também. Quem olha assim, esse moço dá nada por ele, né? Cara de menino tímido, super discreto. Pareceu super-homem. Só que essa transformação não é na cabine de telefone. O Super Bruno Rodrigues. O cara do ataque do Cruzeiro. O cara que tá em campo entregando tudo. Numa noite que tinha, veja só, um dos maiores de todos os tempos. Ronaldo, patrão do Bruno Rodrigues, ex-atacante consagrado, 414 gols na carreira, ídolo pra tudo quanto é lado. Olha o Ronaldo presente. Dentro de campo, tinha ninguém menos que o uruguaio Luisito Soares, o homem-gol do Grêmio, que já marcou mais de 500 gols na carreira. É diferenciada, hein? Inesperada essa finalização do Soares. Mas foi o Super Bruno Rodrigues que roubou a cena. Que pancada do Bruno Rodrigues. Ele é rápido, ele é habilidoso e bate muito bem na bola. Só que debaixo das traves do Grêmio tinha um grande goleiro. Foi mal, não resistiu. Gabriel Grando faz uma defesa de cinema. Bruno Rodrigues bate de primeira. Gabriel Grando espetacular nessa bola. E tava osso de passar por ele. Que queria, porque queria ser o vilão, o Lex Luthor da partida contra o Cruzeiro. Não! Que chance teve agora o Cruzeiro. A noite era mesmo do Clark Quente azul que virou Super Bruno Rodrigues. O Gilberto, parece que ele tava sentindo os efeitos da kryptonita. Parecia que perdeu a força. Pra fora era praticamente um pênalti. E ele esmurra ali o gramado. E não é força, Gilberto, é jeito. Mas pra que sofrer, cruzeirense? Calma, Ronaldo. Ih, apertou, né? O negócio tava complicado. Então faz o quê? Chama quem? Gol! Bruno Rodrigues! Do Cruzeiro! Esqueceram do Bruno Rodrigues. Levanta o torcedor do Cruzeiro. Uma blitz azul. Vestindo mais a camisa nova que ele fez história na carreira dele, então... como já falei pra você, eu sou um cara muito feliz e muito realizado. O Soares ainda tentou atrapalhar a noite de glória do Cruzeiro, mas o Uruguai não conseguiu ofuscar o brilho do Super Bruno Rodrigues, que tinha um companheiro inspirado em campo. Rafael Cabral volta, aparece milagrosamente pra salvar o Cruzeiro. Não adianta nem tentar, Soares, a noite não era sua. A expulsão do zagueiro Lucas Oliveira no finzinho do jogo não atrapalhou a festa do Cruzeiro no Independência. Quero agradecer o apoio da nação. Vai ser fundamental essa temporada. A gente vai sofrer, mas a gente não vai deixar de correr nunca, velho. Se hoje o Cruzeiro foi mais feliz que o Grêmio. Estou feliz por vocês. Foi sofrido no fim. Não é esta a última imagem. Mas quando é preciso sofrer, estivemos juntos até o fim. Vamos lá, parabéns, pessoal. Parabéns e palmas da torcida e dos jogadores. Felicidade é a palavra do momento para quem veste azul e branco. E o Pepe é a cara do Lex Luthor. Gente, já é amanhã a Copa do Brasil pro Cruzeiro contra o Náutico no Independência. O primeiro jogo, se vai lembrar, ficou 1-0 pro Náutico. O Cruzeiro precisa reverter esse resultado. Lud Ciance tá na toca da raposa, mas a torcida tem que se comportar, né, Lud? Boa tarde. Pois é, Maurício, muito boa tarde para você, boa tarde a todos. Cruzeiro hoje está nos últimos preparativos, né? O time treinou pela manhã aqui na Toca da Raposa, aquele clima de concentração total, porque precisa, como você disse, reverter esse resultado, precisa ganhar por pelo menos 2 gols de diferença para avançar na Copa do Brasil, considerando a derrota por 1-0 no jogo de ida, mas dessa vez vai contar com o apoio de peso da torcida, mais de 17 mil ingressos foram vendidos, o Independência deve lotar. Mas o comportamento de parte da torcida preocupa. Essa é a 4ª vez na temporada que a torcida do Cruzeiro é citada em súmula de jogo por arremesso de objetos ao gramado.
No jogo contra o Grêmio, que a gente acabou de ver, papelão foi arremessado, copos foram arremessados ao gramado. Esse tipo de situação pode ir a julgamento, o Cruzeiro pode ser multado em até R$100 mil, perder mando de jogo, ou seja, só prejuízo, né, Maurício? Zé, que bobagem, parece que o pessoal não aprende. Lud, obrigado pelas informações. 19 minutos do segundo tempo, alegria dos mais de 21 mil torcedores na Arena Independência na noite de sábado. O Cruzeiro conquistou a primeira vitória neste retorno à Série A. E antes da gente chamar o Rafa Nobre para repercutir aqui a vitória do Cruzeiro, vamos voltar ao vestiário celeste, né? O que disse o Pepa para os jogadores do Cruzeiro, que mostra um pouquinho desse bastidor, né? De como o Pepa já está se envolvendo ali com o grupo. A felicidade é por vocês. É por vocês. Estava longe daqui. E vi o quanto vocês sofriam, mas corriam e trabalhavam para ganhar. Estou feliz por vocês, claro que, mas por vocês acima de tudo. Fizeram por Mercedes, já mereciam há muito tempo. Foi sofrido no fim. Não é esta a última imagem. Tivemos muito melhor, mais oportunidades, tudo. Mas quando é preciso sofrer, tivemos juntos até ao fim. Terça temos aqui uma final, certo? Terça temos aqui uma final. É de mata-mata. Está um intervalo do jogo, estamos a perder 1-0. Bom, 15 minutos, 30 minutos, acabou. Focar já no Náutico, ok? Vamos lá, parabéns, pessoal. É o que eu dizia, né? Eu estava conversando com o Pedro um pouco antes do programa, eu dizia o seguinte: como que o Pepa se mistura com os jogadores, né? Ali no conteúdo é físico também, né? Ele parece ter a mesma faixa etária, né? O discurso é muito parecido, né? Com o discurso de um jogador, né? Eu acho que ele se entrosou muito. Pode ser que a gente esteja errado, porque errar é do jogo, né? Mas eu tenho gostado muito do trabalho dele. Acho que ele está se colocando cada vez mais próximo dos jogadores, né? Você vê que houve uma aceitação muito imediata da torcida em relação ao trabalho dele, né? E o próprio discurso dele com os jogadores mostra que ele é um participante do coletivo. Houve um receio muito grande quando da saída do Pesolano, por causa exatamente desse coletivo, né? Que o Cruzeiro teve muito mais no ano passado, mas o time dele já se mostra bem, mas muito melhor do que o time que o Pesolano comandou nesse início de temporada, né? Então eu fico olhando e falando assim, gente, a gente precisa fazer uma matéria, porque ele é muito, muito, muito jogador, muito... Quando ele tá no meio, quando acabou o jogo, que ele foi ali pro campo, eu falei, gente, quem não conhece o treinador não vai identificar ele ali nunca, porque ele me parece muito, né, ali muito o mesmo, né? Isso é muito bom. Eu acho que você não tá, nessa avaliação não tá errada não, de também tenho essa impressão, até não só pela idade, mas pelo que a gente acompanha do Pepa e desse trabalho do que acontece no dia a dia, né? Na saída, entrada do vestiário, ele sempre participando, fazendo questão de cumprimentar um por um, né? E aí eu acho que você falou do Pesolano, tem muitas características, os dois têm muitas características em comum, além da intensidade que tanto eles cobram. O Pesolano cobrava muito e o Pepa também faz isso no trabalho dele no dia a dia, esse contato mesmo ali perto, próximo com o jogador, e a gente sente isso dentro de campo também. O Cruzeiro a gente trouxe aqui na entrada, na nossa manchete aqui, da virada de chave, né? A gente, claro, impossível a gente começar essa segunda-feira sem falar dessa vitória do Campeonato Brasileiro, a primeira diante do torcedor, 1-0, o gol do Bruno Rodrigues, artilheiro do time até aqui na temporada. Mas o Cruzeiro finalizou agora pela manhã o treinamento e aí já fechou a preparação. Muito corrido, né, Di? Então, assim, o Cruzeiro, a gente até falou disso lá na coletiva, terminou o jogo no sábado, geralmente é uma folga no domingo. O Cruzeiro não teve folga no domingo, trabalhou domingo, trabalha hoje e aí encerra essa preparação, já pensando no jogo do Náutico contra o Náutico amanhã, Copa do Brasil, 7 da noite, e aí um jogo que o Cruzeiro precisa reverter uma vantagem que hoje é do Náutico, né? Então, 7 da noite, o Cruzeiro precisa entrar da mesma forma que entrou contra o Grêmio, ligado desde o início, para que possa virar esse jogo 1-0, que até esse momento, os primeiros 90 minutos, 1-0 pro Náutico. E aí, para falar dessa preparação, recuperar ainda no duelo o treinamento de domingo, o Cruzeiro fez com os jogadores que não participaram no jogo uma atividade
quase um jogo treino, vamos dizer assim, um amistoso contra o Sub-20, o Sub-17, perdão. E aí alguns jogadores que até não foram relacionados, no caso do zagueiro Reinaldo, tá recuperando de uma lesão, já recuperado, né? Mas estava longe, afastado do gramado por conta de uma lesão na coxa. O atacante Henrique Dourado também, alguns deles participaram. Já o Daniel Júnior, que seguia treinando normalmente, mas até uma surpresa pra gente, ficou fora dessa lista de relacionados do jogo contra o Grêmio, ainda fazendo um trabalho à parte. O Cruzeiro divulgou que ele tá recuperando o condicionamento físico, tá com desgaste muscular, então acho difícil que o Daniel Júnior esteja nessa lista, mas a gente fica à espera aí dos relacionados pro jogo de amanhã e quem sabe a novidade do Dourado, que participou desse treinamento de domingo, participou hoje também, então pode ser que seja uma novidade. Ele mesmo disse na semana passada que precisava de uma semana para se recuperar, mais algumas semanas para se recuperar, mas pode ser que seja uma opção, até porque a fase do Gilberto incrível, não tá boa, né? Incrível, não tá mesmo, né? A gente ainda falou, eu continuo achando que a melhor fase desses jogadores do Cruzeiro é a do Vital, né? Ele tá muito bem nos últimos jogos, ele tem se mostrado muito regular, né? E no caso do Gilberto, eu posso dizer que ali é a interrogação. O Castan tá muito bem, né? Que é uma grande surpresa, né? Mas a do Gilberto realmente precisa. Só que no caso do Dourado, a gente fica sempre na dúvida da condição dele mesmo física, né? Só que só tem um jeito, vai ser em campo. Porque é muito rápido, é uma competição atrás da outra. Eu nunca acho, e os treinadores falam muito sobre isso, o calendário, não sei o quê. Eu nunca acho isso desculpa, sabe por quê? Todo mundo sabe que é assim. É assim, tem anos, né? Se você tiver em 2 competições, ou se você tiver em 3 competições, como é o caso de muita gente, né? Que tem ali Libertadores, Sul-Americana, ou Libertadores, ou Sul-Americana, tá em 3 competições. Então não tem nem o meio, porque o que acontece? É bom explicar. Nesse momento, os Jogos do Brasileiro acontecem no final de semana, o meio de semana ou é a Copa do Brasil numa semana, e Libertadores na outra semana. Então, no caso do Cruzeiro, ele ainda tem, quando não tem Libertadores Sul-Americana, ele tem uma semana, que é a semana que ele pode treinar um pouco mais. Então eu nunca acho que isso é desculpa. Mas, jogo se adquire, jeito de jogo, volta de jogo se adquire jogando, não tem outra forma, vai ter que colocar ele pra gente ver. Pois é, e aí o Cruzeiro, você falou, destacou o trabalho do Vital, acho que outro jogador muito importante pro meio de campo também é o Richard, que também foi uma surpresa, né? Contra o Corinthians, boa, até na derrota, surpresa boa, jogou muito contra o Grêmio também, até no finalzinho, teve uma falha ali, um pouquinho antes dele sair, mas ele deixou o campo, e aí no vídeo que divulgou o Cruzeiro, sempre divulga após os jogos os bastidores, né? E ali é um fato curioso, a gente viu o Richard recebendo 2 pontos no tornozelo, e aí fica a preocupação, né? Se o Richard vai ter condição de jogo amanhã, se vai conseguir atuar, se não, provavelmente deve entrar o Alisson, tem a opção do Machado também, que inclusive deu assistência pro gol do Bruno Rodrigues no sábado, então a gente fica na espera. O William também terminou o jogo com um desgaste muito grande, parece que foi só cãibra, o lateral direito, que também jogou demais. Aliás, é difícil até a gente apontar, depois quando acabou o jogo, a gente sempre tentando buscar ali o melhor em campo, né? E aí conversando com o Léo, com o Seabra, eu falei, hoje tá difícil, né? Porque assim, acho que negativamente, não sei se a gente pode destacar negativamente, mas que não estiveram à altura dos outros jogadores, eu acho que o Gilberto, o Nicão e o Ramiro um pouco desligado, mas o restante do time sobrou, muito legal, jogou muito demais. Concentrado. Aliás, sim. Nesse aspecto, um jogo muito importante pro Rafael Cabral, né? Diante da torcida, tantas críticas, e ele foi uma das figuras mais importantes da vitória do Cruzeiro no sábado. Claro que eu acho que o Grêmio também exigiu menos do que talvez a gente fosse esperar, pelo poderio ofensivo e tal, mas o Cruzeiro foi sólido defensivamente, conseguiu construir isso, Pepe, ali a gente percebe, né, uma questão de posicionamento e de entrosamento, porque em pouco tempo o Luciano Castan se tornou um titular absoluto do time, mas acima de tudo, acho que o sábado foi muito bom pro Rafael Cabral, em termos de moral também, que ele tava precisando elevar, né? E outro ponto legal, até pra gente poder falar disso, dessa sequência que dá o Pepa, né, já praticamente 3 jogos, se a gente for levar em consideração, né, os jogos oficiais, né, são 3 jogos praticamente repetindo a mesma equipe, né? A diferença única foi a saída do Wesley para a entrada do Nicão no jogo de sábado, né? A gente cobrava muito, né, que o Cruzeiro apresentasse isso, porque não estava apresentando, lógico, aqui ninguém é maluco, nós entendemos as
as contratações foram chegando ao longo, né? O próprio Dourado e tudo mais. Então ficava difícil mesmo para essa repetição de jogador. E não tem outro jeito de você encontrar esse coletivo, né? Óbvio que você não tá falando que nunca vai mudar, lógico que vai. Se o Gilberto não tá bem, se não é uma coisa, você vai tentar melhorar com outro atacante, né? Isso é óbvio. Só para exemplificar. Mas essa continuidade, ela é importantíssima pro grupo, né? Ela é importantíssima para que aconteça isso. Ainda mais o Cruzeiro, que ele tem por característica, com os jogadores que ele não tem assim um diferencial, né? Todos têm a mesma bagagem e me parece que é isso que o Cruzeiro quer, ser coletivo. Então essa repetição é fundamental. Pra gente, antes da gente virar a página mesmo e falar de Copa do Brasil, último ponto, acho que aí é um ponto negativo, né? Que o árbitro da partida, o Flávio Rodrigues, ele acabou mais uma vez, acontece no jogo do Cruzeiro, relatando na súmula que objetos foram atirados no campo. E aí, papelão na direção da comissão técnica do Grêmio, copos arremessados no gramado no momento da comemoração. Então, assim, é o que tudo indica, o Cruzeiro não vai ser penalizado por esses atos, mas mais uma vez, né, a gente a gente já falou disso no Campeonato Mineiro 3 vezes, em 3 oportunidades, jogo até fora de Belo Horizonte, aconteceu isso vindo da torcida do Cruzeiro. O Cruzeiro já cumpriu punição por isso. No clássico, aquela situação você não tem necessidade, pra quê? É o seu time que tá jogando, por mais que a rivalidade é um jogo de rivalidade, né, Cruzeiro e Grêmio por tudo, por conquistas de Copa do Brasil, por históricos de brasileiro, né? Muito mais até por questões de Copa do Brasil, mas é uma rivalidade ali. Mas o pessoal tem que entender que naquele momento é o jogo. Hoje existe punição, não tem como. Ainda mais quando você enfrenta um adversário como o Grêmio, que também tem uma torcida que está cumprindo punição. Aliás, foi cumprir punição, brigou de novo, né? Então, é meio, né? Então, pra que isso? Você tá prejudicando o seu time. Não faz sentido, Não faz sentido, né? Ainda mais uma torcida que faz tanta diferença como a do Cruzeiro, ressaltado pelo Pepa na entrevista e tudo mais. Não tem necessidade disso, né, gente? Foi muito legal ver o Independência lotado e com a participação da torcida do Cruzeiro. Vamos aguardar amanhã, tomara que isso não se repita, e para amanhã, de mais de 17.500 ingressos já vendidos, então provavelmente aquela marca de 21.300 que foi no sábado deve ser batida, ou pelo menos perto disso aí. Então Independência lotado de novo, amanhã 7h, um horário difícil, né? 7h, mas mesmo assim a torcida do Cruzeiro comparecendo para esse jogo que já tem a arbitragem definida. É o Luiz Flávio de Oliveira, ele que pois tem um histórico muito legal com o torcedor do Cruzeiro, nem com o Cruzeiro não, né? E no VAR tem o Pablo Ramon Pinheiro no VAR, então o Cruzeiro que já divulgou para preparar a programação para a semana, tem esse treinamento pela manhã. Amanhã teve o treinamento hoje pela manhã, finalizado, né? E aí agora o jogo de amanhã, concentração, depois o time segue pro Independência, o jogo às 7h. Quarta-feira treinamento, quinta treinamento, sexta treinamento, não tem folga para sábado de novo voltar ao Campeonato Brasileiro. E aí Nabi Abichedi de novo, Cruzeiro que fez um amistoso contra o Bragantino, enfrenta o Bragantino na terceira rodada do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro que vai se concentra logo mais já pensando na Copa do Brasil, duelo de amanhã contra o Náutico 7h. Náutico que pode ter um desfalque de última hora, deve ter o zagueiro Paulo Miranda, 33 anos, ele participou do primeiro jogo, mas é um dos 9 investigados naquela operação da Polícia Federal, penalidade máxima. Então o Náutico inclusive estuda até a rescisão do contrato do zagueiro, então com problema, o Náutico que não joga desde aquela vitória. Então o Náutico, ao contrário do Cruzeiro, teve esse tempo para se preparar. O Cruzeiro nessa correria aí, já concentrado pro jogo, se concentra logo mais pro jogo contra o Náutico amanhã.